Boa noite. Hoje é dia 27 de novembro de 2017, é uma segunda-feira. Eu estava vendo o noticiário na TV e teve uma cena que me deixou extremamente chocada e confesso que eu acabei me emocionando e até chorei, porque toca muito o meu coração quando eu vejo que uma família, várias famílias, às vezes as pessoas são vítimas de coisas absurdas, né? E principalmente quando se trata de algum absurdo causado pela irresponsabilidade de um outro cidadão. O que me chocou muito e que eu acredito que muitas pessoas devem ter visto as cenas não só na TV como talvez na internet, foi um acidente que aconteceu ontem, dia 26 de novembro, ontem à noite, na cidade de Recife, Pernambuco, onde uma família, pai, mãe, os dois filhos e a babá, que estava grávida, estavam dentro do carro e eles foram. O carro deles foi atingido por um outro carro que avançou o sinal vermelho em altíssima velocidade e pegou o carro deles em cheio, jogando o carro deles contra um poste. A mãe e a babá, que estava grávida, morreram na hora. O pai e os dois filhos foram socorridos. E hoje noticiou a morte do garotinho. O pai e a filha estão em estado grave no hospital. Aí eu tava lembrando daquele caso que aconteceu aqui em São Paulo, daquela estudante que saiu para balada, bebeu e estava, além de estar embriagada, ainda usando o celular, e ela acabou atropelando três pessoas que estavam no acostamento na Marginal Tietê trocando um pneu. As três pessoas faleceram. Essa moça, ela foi presa e rapidamente ela foi solta. Assim como a gente já viu no passado, o filho do Eike Batista também ter atropelado um ciclista, um trabalhador que estava voltando para casa depois de um dia duro de trabalho, e que ele também, nós todos sabemos que está solto. Assim como vários outros que cometem absurdos aí no trânsito pelo Brasil afora. Esse cara que cometeu esse absurdo, ele estava embriagado com mais, três vezes mais do que deveria de álcool no organismo. Foi constatado. E ele saiu ileso. Essas coisas me deixam assim, passada. Eu não desejo mal de ninguém, mas eu acho incrível como essas pessoas, elas sempre ficam ilesas. E já não basta o fato de elas ficarem ilesas, ainda tem o fato de que depois, quando elas são presas, e mesmo que constatado que estavam embriagadas, ou seja, é um homicídio doloso. Doloso. Pouco tempo depois, muitas pessoas são libertadas. E como é que ficam essas famílias? Aí eu fico me perguntando, da mesma maneira que foi uma família lá em Recife, famílias aqui em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, todos os estados do país, todos os dias isso acontece aos montes. Quantas e quantas vidas deverão ser ceifadas e as pessoas continuarem na rua fazendo a mesma coisa, porque eles vão voltar para a rua e vão fazer porque eles sabem que as leis são brandas. E sabe por quê? Porque o Código Penal brasileiro é muito arcaico. Porque o Código Penal brasileiro é da década de 40, se não me engano. A gente está no século 21. Aí se fala em reforma previdenciária, reforma trabalhista, em vários tipos de reformas. Tudo bem, essas coisas são importantes para o país, para o nosso crescimento. Mas e as leis? Até quando a gente vai continuar vendo pessoas cometendo infrações, cometendo delitos absurdos e sendo soltos? Até quando a gente vai ver pessoas sendo presas por crimes absurdos
saindo depois, nessa época de Natal, por bom comportamento. E aí, quando eles vão para as ruas, voltam a cometer os mesmos crimes, crimes parecidos ou até piores, como foi o caso daquele débil mental que pegou carona com aquela moça, com toda a boa vontade do mundo, pegou, deu carona para dividir despesa e ele teve a capacidade de matá-la. Até quando o nosso país vai ser conivente com esse tipo de coisa? Porque enquanto não for revisado o Código Penal brasileiro, eu entendo que o meu país, que o meu governo, o governo do meu país, está sendo conivente com todas essas mortes. Porque enquanto as leis não forem revisadas, enquanto toda a parte jurídica do nosso país não for revisado, enquanto isso não for modernizado, enquanto isso não for ajustado, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. E hoje foi uma família de Recife, duas, né? Porque a babá era de uma outra família. Mas podia ser a minha família. Podia ser a sua família. Quando a gente também vai ficar, sabe, aceitando isso, ser conivente com isso também, a gente não vai fazer nada nunca. Vai continuar aceitando isso numa boa. Não é porque uma família lá de Recife que passou por isso que a gente não tem que se doer também, porque foram eles hoje, mas podem ser a sua família amanhã. Um louco também pode atravessar o farol vermelho porque está embriagado amanhã e pegar o carro da sua família. Até quando a gente vai aceitar esse tipo de coisa? Até quando o país vai aceitar esse tipo de coisa? Até quando esses assassinos vão ficar aí à solta? Esse não é o cenário que nós gostaríamos de ver. Esse é um país tão bonito, que tem tudo para ser maravilhoso. E já não basta ter toda a corrupção. Ainda por cima a gente tem que aguentar esse tipo de coisa. Isso é um pecado. Algo tem que ser feito. Eu não sei o que fazer e assim, a única coisa que eu pude pensar nesse momento foi fazer esse vídeo e tentar passar a minha indignação e ver se as pessoas repassam esse vídeo adiante e se alguma coisa acontece. Porque não dá mais pra gente ficar vendo pessoas serem mortas no trânsito da cidade, pessoas sendo mortas porque esses ladrões, esses marginais saem nessa saidinha. A gente tá chegando no Natal, vai ser um monte de gente da cadeia e vão cometer outros delitos por aí afora. Até quando? Pensa nisso. Boa noite. Meus sinceros sentimentos a todas as pessoas que perdem seus parentes no trânsito. Esse trânsito que mata mais do que muitas guerras pelo mundo fora.